Olá, eu me chamo Gian e juntamente com o Walterson iremos apresentar um trabalho da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, em que apresentaremos o estudo da viabilidade técnica da determinação do limite de liquidez dos solos finos pela mesa de consistência. Então, o que é que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa? O ensaio de limite de liquidez é muito tradicional na área da mecânica dos solos, muito tradicional, bastante aceito, porém ele apresenta os seus problemas. Esses problemas estão relacionados principalmente a influências tanto do operador quanto do próprio equipamento em si, na variabilidade dos resultados que são obtidos. Então, dependendo da influência desses fatores, os resultados podem ser não aceitos, podem ser resultados inválidos. E para tentar resolver esse problema de variabilidade de resultados, apresenta-se um aparato para a consistência das argamassas, que também é um equipamento bastante utilizado, só que para argamassas, que parte basicamente do mesmo princípio. Existe um espalhamento na argamassa quando ela é colocada nesse molde tronco cônico sobre o prato do equipamento, que é o valor desse espalhamento da argamassa após uma sequência de golpes que são aplicados, que vai determinar numericamente qual é essa consistência da argamassa utilizada. Então, parte-se da hipótese de que, para qualquer tipo de solo, quando sua umidade for igual ao limite de liquidez determinado pelo método de Casagrande, os diâmetros finais das massas ensaiadas pela mesa de consistência serão estatisticamente iguais, ou seja, haveria uma correspondência entre resultados obtidos com ensaios diferentes, de áreas diferentes, mas que, por mais diferentes que fossem, ou seja, um ensaio para argamassa e outro para solos, se for utilizado o solo nos dois métodos, os resultados seriam estatisticamente iguais. Então, partindo dessa hipótese, buscou-se avaliar a viabilidade do uso da mesa de consistência, substituindo o aparelho de Casagrande. Então, não mais utilizaria-se o aparelho de Casagrande para eliminar esses fatores relacionados a dificuldades de operação e também a própria qualidade do equipamento, relacionada a desgastes, enfim. Então, o objetivo geral é verificar a viabilidade da substituição do aparelho de Casagrande pela mesa de consistência, utilizando 4 amostras de solo provenientes da cidade de Mossoró. Então, para isso, coletariam-se 4 diferentes tipos de solo, solos coesivos do município. Faz-se a caracterização desse material, incluindo o ensaio de limite de liquidez médio para esses solos coletados. Faz-se também os mesmos ensaios de consistência, só que utilizando não mais o método tradicional de Casagrande, mas agora a mesa de consistência. Então, uma quarta etapa está relacionada à análise desses dados que foram obtidos, para correlacionar um ensaio com o outro, um método com o outro. E, por final, propõe-se eventuais alterações no procedimento operacional do ensaio de limite de liquidez. O referencial teórico dessa pesquisa basicamente são normas de ensaio, que se referem às normas de ensaios de caracterização e a norma para ensaio de consistência das argamassas. As normas dos ensaios de caracterização de solos são a de massa específica, granulometria, com sedimentação,
e os próprios ensaios de consistência, de limite de consistência, sendo que nós não consideramos os ensaios de limite de contração, que faz parte dos ensaios de limite de consistência. Consideraremos apenas os ensaios de limite de plasticidade e de liquidez. Para o ensaio de limite de liquidez, o aparelho de Casagrande é a figura central do método, que através de cápsulas para determinação de umidade e outros acessórios, incluindo o cinzel, fazem parte do conjunto para a determinação desse ensaio. Essa figura é de um ensaio em andamento. A figura antes do ensaio ela é feita após a moldagem do solo na concha do aparelho de Casagrande, e a figura depois ela foi obtida após a aplicação de uma determinada quantidade de golpes que levou o solo a unir-se em uma determinada distância, que pela norma de ensaio deve ser de 13 milímetros. Então, a pergunta é, qual foi a quantidade de golpes associada a esses 13 milímetros? Então, anota-se qual é essa quantidade de golpes, e com o solo que uniu-se nesse ponto, determina-se o teor de umidade. Uma outra coisa que é necessário completar é que determinados pelo menos 5 pontos de ensaio, faz-se uma correlação entre esses pontos num gráfico que relaciona no eixo X a quantidade de golpes e no eixo Y o teor de umidade de cada ponto. Então, através de uma reta que é interpolada entre esses pontos, busca-se qual é, nessa reta que foi gerada, qual é o teor de umidade relacionado a uma quantidade de golpes de 25. Esse então é o limite de liquidez do solo ensaiado. Um outro conceito que relaciona-se ao ensaio de limite de liquidez é a resistência ao cisalhamento não drenada dos solos. Então, nós temos aqui que a resistência ao cisalhamento não drenada de todos os solos no limite de liquidez tem um valor aproximadamente constante e numericamente igual a 2,5 kPa, conforme pesquisas de Bicalho. Então, essa daqui foi um dos motivos para que o limite de liquidez fosse determinado por uma quantidade de golpes de 25. Os equipamentos utilizados, por outro lado, para os ensaios de consistência de argamassa, eu apresento aqui na figura, sendo a figura central aqui, ao contrário do aparelho de Casagrande, agora a gente tem uma mesa de espalhamento. E também moldes troncocônicos e um soquete para adensamento do material. Conforme pesquisas de Yunque, de 2007, chegou-se à conclusão que a energia potencial relacionada a ensaios de consistência de argamassas, ela é composta por uma energia de deformação mais uma energia de atrito. A expressão para a energia potencial, de forma geral, ela traz dados do próprio volume e a massa específica do material que é ensaiado, sendo que esse produto V0 vezes γt resulta na própria massa do material para o qual faz o ensaio. E outros dados relacionados incluem a altura de queda desse material, o HD, e RI-1 e RI são raios entre golpes consecutivos na mesa de consistência. A energia de deformação ela é determinada por esta fórmula, que também relaciona os raios dos espalhamentos e o volume do material. A energia ao cisalhamento entre o material e a base do equipamento é determinada por esta fórmula.
E a tensão de cisalhamento que se desenvolve entre a base da mesa de espalhamento e o material é determinada por esta forma, que foi uma expressão que foi encontrada pelo autor. A fórmula completa de energia relacionada ao ensaio, que relaciona os conceitos já apresentados, é esta. A metodologia desse ensaio. Os procedimentos da ABNT, os 5 primeiros procedimentos, relacionam-se ao solo, aos ensaios que foram desenvolvidos para o solo. O último ensaio, e o único que é relacionado às argamassas, é o de determinação da consistência através da mesa de espalhamento. Agora, o nosso amigo Walterson vai continuar a apresentação da pesquisa com a delimitação da área da pesquisa que foi desenvolvida. Olá pessoal, continuando a apresentação, eu me chamo Walterson e vamos falar da área de pesquisa. Essa pesquisa foi feita com a utilização de 4 amostras de solo, enumeradas de A1 a A4. Essas amostras de solo foram coletadas no município de Mossoró, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E a partir da figura 6 é possível perceber as coordenadas dessas amostras e os tipos de solo presentes no município de Mossoró, que fica no estado do Rio Grande do Norte. A partir da figura 7 é possível ver a localização de cada um desses solos no Google Maps e, através desse link disponibilizado, é possível acessar no Google Maps a localização de cada uma das amostras. A localização foi feita através de GPS e a coleta foi feita utilizando enxada e sacos plásticos. Então, à medida que os solos eram coletados, eram ensacados e fechados os sacos para que mantivesse o teor de umidade natural. O limite de plasticidade, conforme pode ser visto na figura 10, foi feito a partir da placa de vidro com o método de rolagem sobre a mesa com a mão, conforme prevê a norma NBR 7180 de 2018. O limite de liquidez foi feito utilizando um aparelho de casa grande manual, um aparelho de casa grande com a base de ebonite rígida, lembrando que também há os aparelhos com a base macia, mas foi utilizado um aparelho com base rígida, um cinzel para solos argilosos, e foi verificada a calibração do aparelho antes de cada ensaio, principalmente quanto à altura de queda do prato. Além disso, como prevê a norma, foi feita a colocação da amostra sendo retirado o prato do aparelho. Então, primeiro o prato é desconectado do aparelho, segurando com uma das mãos. Nós vamos aplicar a amostra e com a outra mão abrir utilizando o cinzel um caminho no solo, dividindo essa amostra em 2 partes. E após isso vamos recolocar o prato no aparelho de casa grande. Foi seguido esse procedimento para obedecer a norma. Foi feita também a determinação da consistência do solo pela mesa de consistência. Lembrando que a mesa de consistência é normatizada pela NBR 13.276 e é uma norma para argamassas. Então, inicialmente é um ensaio pensado para argamassas. E após o ensaio, após o trabalho de Ryuki, que trouxe uma equação através da qual é possível medir a resistência ao cisalhamento do material ensaiado, esse ensaio está sendo aplicado para solos, para a determinação de limite de liquidez, e esse é o foco principal desse ensaio. Então, como é feita a determinação de consistência de uma amostra qualquer, independente se é argamassa ou solo? É colocada inicialmente a amostra no tronco cônico, que é esse, e essa amostra que estará sobre a mesa
é removido o tronco cônico e vão ser aplicados 30 golpes, um golpe por segundo durante 30 segundos, através do giro dessa manivela é feita a aplicação de 30 golpes. Enquanto esses golpes vão ser aplicados, a amostra vai sofrer um espalhamento e ao final dos 30 golpes, esse espalhamento é medido e ele vai ser o resultado final para cada teor de umidade. Então, o espalhamento é o resultado que vai formar uma dupla com o teor de umidade para os cálculos do ensaio. A medição do espalhamento foi feita utilizando um paquímetro de capacidade de 30 cm e precisão de 0,01 mm. E a mistura desse solo foi feita com argamassadeira. Foi feita com argamassadeira automática, motorizada. Vejam que a deformação da amostra após os 30 golpes é considerável e quanto maior o teor de umidade, maior se espera essa deformação final, que também é chamada de espalhamento. Os resultados eles vão ser expressos na forma de um gráfico. Esse gráfico foi adotado para todas as amostras e nesse gráfico é possível perceber o teor de umidade no eixo das abscissas. Além disso, uma legenda contendo as informações presentes no gráfico. No eixo das ordenadas é possível perceber o diâmetro final em milímetros, que é o espalhamento da mesa de consistência. No eixo vertical secundário está a resistência ao cisalhamento do solo, calculado pela equação de Ryunkey. Na parte inferior do gráfico está o diâmetro mínimo, que é geometricamente igual ao diâmetro inferior do tronco cônico, porque é o diâmetro inicial do ensaio. Como o solo ele sofre um espalhamento, esse diâmetro mínimo vai ser sempre crescente durante o ensaio, ele não tem como reduzir. É mostrado também numa linha vertical o limite de plasticidade, obtido pelo método tradicional. Então, para cada solo foi determinado o limite de plasticidade e esse limite é trazido aqui para que se tenha uma noção da dimensão tanto do teor de umidade utilizado no ensaio, quanto a distância entre o limite de plasticidade e o limite de liquidez. Além disso, é mostrado o limite de liquidez tradicional de Casa Grande através dessa linha pontilhada e um equivalente em diâmetro final no eixo das abscissas, porque como hipótese inicial tinha-se que existia um padrão entre o limite de liquidez e o diâmetro final do solo, e esse era o objetivo inicial, provar que realmente existia essa semelhança e uma correlação entre esses valores de teor de umidade e diâmetro final. Além disso, é mostrado também uma extrapolação da curva obtida até que se encontre o limite de plasticidade, porque como teoricamente abaixo do limite de plasticidade há pouca deformação, espera-se que quando o solo estiver no limite de plasticidade, a deformação após 30 golpes seja pouco superior ao diâmetro mínimo, então o solo deforma um pouco. Lembrando que essa curva é teórica e não foi feita qualquer ponderação sobre ela, sobre ser linear ou não. E por fim é mostrado o resultado obtido na mesa de consistência, que é um pau ordenado contendo teor de umidade e diâmetro final. Foram obtidas para esse solo 6 amostras. Além disso, utilizou-se a equação de Ryunkey para calcular em cada pau ordenado de teor de umidade e espalhamento qual seria a resistência ao cisalhamento naquele teor de umidade, obtendo-se essa curva traço 2 pontos, traço 2 pontos.
E a seguir serão mostrados os resultados obtidos para as 4 amostras. E é possível perceber a relação entre o resultado do limite de liquidez obtido e o resultado do limite de liquidez de Casa Grande. Para a amostra 1, foi obtido um valor de limite de liquidez experimental pela mesa de consistência de 35,61 e vejam que ele fica bem próximo do resultado obtido pelo aparelho de Casa Grande. Para a amostra 2, foi obtido um valor de 55,18. Para a amostra 3, foi obtido um valor superior àquele obtido pelo aparelho de Casa Grande, que é um valor de 54,91. E para a amostra 4, foi obtido um valor próximo do obtido pelo aparelho de Casa Grande, foi um valor de 49,38. Então, quais as ponderações podem ser feitas quanto à geometria das curvas? Vejam que inicialmente as curvas têm um trecho com concavidade voltada para cima, elas têm um ponto de inflexão próximo ao limite de liquidez, que é uma hipótese levantada nesse trabalho que ainda não foi confirmada. A relação entre o ponto de inflexão dessa curva e o limite de liquidez, e a partir desse ponto de inflexão ela tem uma concavidade voltada para baixo. Vejam que isso acontece em todas as curvas. Quanto aos resultados obtidos, essa tabela traz os resultados consolidados, contendo na primeira coluna a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3 e a amostra 4, o valor experimental obtido pelo aparelho de Casa Grande, o valor teórico obtido pela mesa de consistência, considerando na equação de Rimke, quando a resistência ao cisalhamento é de 2,5, qual seria o teor de umidade equivalente. Então, esses são os resultados. A diferença absoluta, que seria o valor de Casa Grande menos o valor teórico, isso é em módulo. O resultado pode ser para mais ou para menos e obteve-se o módulo desse resultado. A diferença relativa, que é a diferença absoluta dividido pelo valor experimental. Então, percebam que a diferença relativa para a amostra 1 é de 6,29%, a diferença relativa para a amostra 2 é de 2,74%, a diferença relativa para a amostra 3, que foi a maior de todas, de 9,06%, e para a amostra 4, 1,12%. Então, o que significam esses resultados? Sweets et al. 2007, ele diz que, segundo o critério proposto por ele, os valores referentes a todas as amostras foram aceitáveis, porque diferiram no máximo 10% da metodologia consagrada de Casa Grande. Então, Sweets diz que valores obtidos cuja variação seja inferior a 10% são aceitáveis. E por essa tabela, os valores eles variaram de 1,12% a 9,06%, que é um erro baixo, considerando que o limite de liquidez tem um erro alto, dado diversos fatores, como o operador, como as condições do aparelho de Casa Grande, de calibração, de altura de queda e desgaste. Como considerações finais, temos que foi constatado que o comportamento do solo ensaiado na mesa de consistência pode ser analisado seguindo o que propôs Rimke 2007 para argamassas. Então, mesmo a equação de Rimke sendo para argamassas, ela pode ser extrapolada para solos, considerando que trouxe Bicalho, que diz que a resistência ao cisalhamento dos solos no limite de liquidez é de 2,5 kPa. Então, utilizando a equação de Rimke, nós podemos encontrar, dadas as condições e os dados obtidos no ensaio de mesa de consistência, qual o teor de umidade no qual o solo tem a resistência de 2,5 kPa. E, a partir disso,
nós encontramos ótimos resultados de limite de liquidez segundo o critério de Sweet. Essa é a bibliografia consultada e obrigado. Eu espero que tenham gostado da apresentação e qualquer comentário podem deixar no vídeo. Vamos deixar nossos contatos também para que essa proposta siga em frente. Obrigado a todos que ficaram até aqui e até uma próxima.